nas unidades 3 e 4 a gente vai falar sobre a cerâmica, que ela está incluída no processo aditivo pela modelagem, né, pela construção a partir da modelagem, mas ela difere um pouco da modelagem pela queima, né? A queima vai fazer com que a argila fique resistente ao tempo, né? Então essa é a característica principal da cerâmica. Então a argila transformada num material resistente ao tempo, pela queima, que isso vai mudar a constituição química da matéria. Essa queima, ela pode ser realizada de várias maneiras, né? Os métodos antigos, mais tradicionais, são a partir da queima de lenha, né? Queima de combustível da lenha. Também é utilizado gás e hoje muito utilizados são os fornos elétricos que controlam a temperatura. Essa temperatura que a gente está falando é uma temperatura de 700 graus, né? Essa temperatura mínima aí para transformar a matéria, né? A argila em cerâmica. Então é uma queima de 700 graus com uma duração entre 7 e 8 horas, porque não pode ser repentina essa queima, né? Senão isso faz com que a argila, né, se rompa, se quebre. Então, a gente vai começar aqui, essa unidade a gente vai tratar exatamente do acordelado, né? Uma das técnicas de modelagem manual. Eu coloquei para vocês que existem outras técnicas de modelagem, né? O torno, também é possível construir a partir de moldes de gesso com a barbotina líquida, fazer essa construção em cerâmica. Nós vamos tratar nessas duas unidades da modelagem manual. Então, essa técnica aqui do acordelado. Então, como eu já falei para vocês sobre a modelagem em argila, então o procedimento é o mesmo, né? Então, cortar a argila, separar o pedaço que vocês vão utilizar, cortar com um fio de nylon. Então, aqui a gente tem aqui um pedaço de argila, amassar. Essa parte é bem importante, né? Amassar a argila para que toda a umidade seja uniforme em todas as partes. Então, amassar dessa maneira aqui, como se estivesse amassando um pão, sempre mexendo todas as partes do material. Uma coisa importante também é que não fique bolhas dentro. Porque na hora da queima, essas bolhas podem fazer com que a peça se rompa quando estiver sendo queimada. A queima vai ser mais difícil de vocês realizarem na escola. Isso não quer dizer que vocês possam procurar olarias, né, para realizar essa queima, ou até mesmo desenvolvendo processos de queima na escola, que pode ser feito com um tambor de metal. Aí vocês colocam, depois de seca as peças, elas podem ser acomodadas no tambor com serragem. E aí, mas é importante essa queima entre 7 e 8 horas, né? Também as técnicas tradicionais, antigas, né? Até hoje, né, muitas comunidades realizam fogueiras, né? Fogueiras, aí tem todo um cuidado para acomodar essas peças na fogueira, cobrir com gravetos leves para que as peças não se quebrem, e aí realizar essa queima aí que tem essa duração entre 7 e 8 horas, para transformar a argila em cerâmica, né, num material resistente. Eu também comentei, a gente também tem uma bibliografia complementar, que é a cerâmica na Barra, que é uma região na Bahia. Eu comentei também no nosso livro da disciplina, sobre a cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Então, nessa bibliografia complementar, vai estar mais explicado esse passo a passo aí de como essa comunidade faz as suas peças cerâmicas. Então, aqui a gente vai começar daí com a técnica do acordelado. Depois de amassar, separar a argila, a gente começa fazendo os rolinhos, né? Então, nós vamos, nessa unidade, o que eu sugeri como atividade foi a construção de uma tigela. Então, aqui a gente começa fazendo os rolinhos, né? Com a pressão das mãos,
esse rolo ele tem que ser uniforme, né? Uma coisa que eu comentei com vocês é que ele tem a espessura de um dedo, mas é que essa espessura seja uniforme. Então vocês aqui com essa pressão aqui dos dedos, vocês podem ir sentindo aqui qual parte está mais grossa e acertando. Daí o comprimento desses rolos, né, pode ser aí variando de 20, 25 centímetros. Esse aqui ficou mais grosso, talvez para vocês assim que nunca tenham trabalhado seja melhor fazer com os rolinhos menores. Importante de sempre deixar a argila dentro do plástico. Se vocês acharem que está seca, umedecer com uma argila, com uma esponja úmida, né, também borrifar com spray, pode umedecer as mãos. E aí vocês começam a construção da tigela. Então aqui tem os stacks, né, o material já que eu já indiquei na modelagem, é o mesmo material que vocês também podem improvisar da mesma maneira que na modelagem, usar outros instrumentos de madeira. Então aqui a gente começa cortando, né, se os rolinhos ficarem grandes, e a gente começa a construção então com a base da tigela. Então vai fazendo o caracolzinho aqui e vai construindo a base da tigela. Essa tigela aqui vai ter um tamanho aproximado de 10 por 15 por 8, essas medidas aí podem variar. Então a técnica do acordelado o que é? Então fazer o rolinho, aí aqui a base e aí fazer a junção. Como fazer essa junção? Só pressionando os dedos aqui. Isso vai fazer com que a argila fique uniforme. Então aqui a gente já está unindo toda essa parte que vai fazer o fundo da tigela. Não esquecer de fazer o outro lado também. Então essa junção a gente faz com os dedos e depois usa os stacks, os instrumentos para fazer os acabamentos. Essa parte da base é importante já cuidar com esse acabamento, porque depois de subir as paredes da tigela vai ser mais difícil. Então aqui a gente já acerta esses acabamentos. Vocês podem deixar os rolos prontos, né, ou ir fazendo conforme a necessidade, mas sempre lembrar que esses rolos vão ressecar. Então sempre deixar apoiado num saco plástico. E agora a gente começa a subir as paredes da tigela, né, que vai ter o formato que vocês desejarem. A gente já pode começar unindo, né, vai subindo e já vai unindo aqui os rolos, né, os rolos com a base. E aí segue subindo as paredes. Essa técnica do acordelado, ela é uma técnica que permite vocês podem fazer uma construção de várias formas. Uma técnica muito utilizada. E aqui a gente vai seguindo até a altura desejada. Né, pode ser uma forma mais cilíndrica, pode ser mais circular. Aí essa forma vocês vão definir. A gente aqui já foi unindo a parte interna e agora a gente vai fazer essas junções do acordelado na parte externa também. Então, depois
de unir todas as partes dos rolos, então vocês podem seguir com o acabamento. Esse acabamento daí pode ser feito com a ajuda dos stacks de madeira ou com as mãos, né? Então vocês vão alisando essa superfície interna e externa, né? Acertando todas as partes da modelagem. Tem vários instrumentos que vocês podem usar. Aqui tem uma serrinha de metal que também ajuda a deixar lisinho, acertar essas arestas, deixar esse relevo uniforme. Vocês podem usar a serra para raspar um pouquinho e depois com a parte lisa ir acertando. Aqui são vários instrumentos que podem ser utilizados na modelagem. Aí, uma coisa, depois de finalizar essa modelagem, né, vocês vão colocar na base de madeira para transportar, né? Também é importante apoiar, depois de realizado essa modelagem, então, caso esse material seja queimado, então a cerâmica precisa, antes de levar para o forno, a peça precisa ser seca totalmente. Então, para ela ser seca, vocês podem apoiar, vocês podem apoiar numa base que vocês vão poder transportar, mas tem que cuidar para deixar que o ar circule em todas essas partes do material. Então, é bom, aqui eu coloquei esses espetos de madeira para apoiar a peça. Só essa pequena diferença já vai fazer com que o ar chegue ali na parte de baixo e que seque bem. Então, caso vocês queiram queimar essa peça, então vocês tenham esse cuidado para secar, porque senão isso vai fazer com que a peça racha, né? Ela vai secar de forma desigual. Então, uma parte vai encolher mais que a outra e vai fazer com que o material possa rachar. Também outra coisa importante para colocar para vocês, que é esse processo dessa secagem na cerâmica. Então aqui a peça está úmida, né? A gente acabou de trabalhar, ela está úmida. Depois de um dia mais ou menos, depende da temperatura, ela chega num ponto de couro. Ela permanece com essa cor escura da argila, mas ela está firme, é como se fosse uma pele de couro mesmo, que vocês vão poder raspar ainda. Ainda é um momento que muitas pessoas utilizam para trabalhar, né, fazendo brunimento ou fazendo essas incisões. Depois do ponto de couro, ela começa a secar e ela fica esbranquiçada. Nesse momento que ela fica esbranquiçada, ela fica bem frágil, né? Então é a hora que é difícil de fazer transporte, né? Caso vocês precisem levar para outro lugar, tem que tomar muito cuidado para que a peça não quebre, né, ao ser manuseada. Nesse momento que ela seca, que ela perde toda essa água, ela não vai perder completamente, ela só vai perder no forno completamente a água, né? Quando ela atingir lá, quando ela estiver no forno, em torno de 100 graus ali nesse começo, ela perde toda a água. Mas, assim, no tempo ainda, ela fica esbranquiçada e ela vai perder toda essa água. E aí depois ela vai para o forno, né? Esses fornos que eu falei, que podem ser os fornos artesanais, com queima com a lenha, ou um forno a gás, mas esses fornos específicos para cerâmica, que eles têm uma proteção interna, eles são feitos ou com fibra cerâmica ou com tijolos refratários, porque eles mantêm esse calor que é 700, 800 graus, né, para essa transformação da argila em cerâmica, e depois ainda em outros processos de acabamento, como os esmaltes que eu comentei, que ainda vai a 1.200, 1.300 graus, dependendo da cerâmica, né, do acabamento que vocês forem utilizar. Aqui eu tenho uma peça já queimada, né, uma tigela, né, a gente pode ver que ela é uma tigela com uma modelagem bem uniforme. Essa modelagem uniforme foi feita com torno, né? É uma técnica diferente dessa que a gente usou aqui, dessa modelagem manual, né? O torno eu comentei já também com vocês no nosso livro da disciplina. E aqui tem umas peças pequenininhas que eu trouxe para mostrar esses materiais que são essas pinturas, né, que são realizadas aqui com
com os materiais cerâmicos, né? Os esmaltes e os engobes, que são materiais específicos para a cerâmica. Aqui tem uma peça de cerâmica que foi feita com os esmaltes. Aqui também é esmalte, e aqui a peça a gente está vendo, né? Então existem vários tipos de argila. Essa daqui é argila vermelha, aqui também a gente tem uma argila vermelha. Aqui tem uma argila branca, né? Às vezes, o aspecto dela, úmida, é o mesmo dessa argila aqui que a gente construiu a tigela. Depois da queima é que a gente consegue ver essas variações do material, né? As cores das argilas, né? Tem mais amareladas, mais avermelhadas. E aqui é o engobe, que eu comentei com vocês também, que é um material que não tem brilho, que está nessa bibliografia complementar, que são, né, muitas comunidades usam aí, é muito conhecido na cerâmica indígena, né, os engobes. Então aqui está a nossa tigela, a nossa modelagem, que é a atividade dessa unidade 3.